Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Siqueira mais uma vez aqui para mais uma aula. Muito bem, galera. Na nossa última aula, começamos o assunto de ondas, né, o estudo da ondulatória, onde naquela introdução você viu algumas características pertinentes das ondas, tais como a sua natureza, mecânica, eletromagnética, a sua forma transversal, longitudinal e dentre outras características como aspectos de elementos da onda. Crista, ou pico, que é o ponto mais alto, né, o ponto máximo, vale, que é o ponto mínimo, amplitude, o deslocamento dos elementos da onda até o ponto máximo ou até o ponto mínimo, partindo da sua região de equilíbrio, né? Comprimento de onda, a distância percorrida por uma onda ao desenvolver uma oscilação, frequência, período, conhecemos a equação. Beleza. A partir de hoje, galera, nós entraremos num assunto que eu considero o mais importante do nosso curso pré-vestibular, né, de Física B. Tá certo, pessoal? É o assunto mais importante porque não fala de um tipo de onda específico, fala de qualquer tipo de onda. Certo, pessoal? É um assunto bem abrangente nesse conteúdo e nós estamos falando dos fenômenos ondulatórios. Antes de mais nada, para entendermos aí os fenômenos ondulatórios, vamos analisar algumas situações, alguns aspectos específicos da onda, tais como alguns elementos geométricos da onda. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, no estudo da ondulatória, muitas vezes, para algum tipo de análise, nós consideramos uma visão lateral da onda. Por exemplo, se você vê uma onda transversal de lado, ela tem aquele formato senoidal que você conhece e tudo mais. Legal? Só que também, para alguns casos, é muito pertinente considerarmos uma visão superior da onda. Enquanto lateralmente você vê esse tipo de formato, da parte superior você veria algo assim, por exemplo. Concorda comigo? De qualquer maneira, pessoal, primeiramente aqui nós vamos falar de ondas circulares, como por exemplo as ondas bidimensionais formadas na superfície de um líquido. Pois é, ondas que atravessam a superfície de um líquido são ondas bidimensionais, porque como o próprio nome indica, são ondas que atravessam uma superfície plana de um líquido mesmo. Legal? Reparem só nesse desenho ao lado, galera. Veja bem, é como se eu estivesse representando essas ondas bidimensionais à minha esquerda, né? Nesse desenho de várias circunferências concêntricas do lado direito. Tudo bem, pessoal? Alguns elementos são importantíssimos de serem compreendidos nesse tipo de representação. Por exemplo, galera, olha só. Nós temos aí que as linhas cheias, as circunferências com linhas cheias, representam cristas. Já das linhas tracejadas são os vales. Tudo bem? Isso aí é apenas uma representação, tá, galera? Se você considera que a linha cheia seria um vale, então a linha pontilhada seria uma crista e vice-versa. Geralmente, as linhas cheias são as cristas e as tracejadas, pontilhadas, enfim, são os vales. Tudo bem? Muito bem, galera. Repare só que aqui nós temos essas setinhas, né? Aqui são quantas? 8 setinhas, né? E essas setinhas, galera, elas representam a direção de propagação, bem como o sentido de propagação da onda, certo? Se isso aqui é uma representação de ondas formadas na superfície de um líquido por conta de uma gota de água que está caindo nesse líquido, por exemplo, essa onda começa a ser formada do centro dessa circunferência e ela vai abrindo radialmente. Tudo bem? Então, os raios da onda representam a direção de propagação, bem como o sentido da propagação dessa onda, que vai, portanto, ser um sentido em uma direção divergente daquele centro. Beleza? Continuando aqui, galera, nós temos o seguinte. É importante citar e é importante também considerar que os raios das ondas eles são perpendiculares, reparem, perpendiculares com as linhas que representam as cristas e os vales. Tudo bem, pessoal?
Continuando aqui então, vamos lá. Vamos imaginar aqui o seguinte, que essa parte externa dessa minha representação vista de cima da minha onda, essa parte externa aqui, já que ela é uma crista, então, por exemplo, essa parte da onda será a camada exterior dessa onda, certo? Será a chamada frente de onda, tudo bem? Repare que aqui eu estou representando por 3 cristas, né? Essa mais externa, essa intermediária e essa central aqui no meio mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, como a crista, por exemplo, se existe, por exemplo, aqui um observador nesse pontinho vermelho aqui em cima mesmo, né? O primeiro momento dessa onda que vai atingir esse observador seria essa crista. Então, cada vez que uma crista atinge esse observador, nós estamos falando de uma frente de onda. Legal? Agora, entenda que cristas e vales representam as linhas de onda, certo? Professor, tem uma dúvida. Se o primeiro momento da onda que atingisse um observador, por exemplo, fosse um vale, os vales seriam as frentes de onda? Exatamente isso, pessoal. Você pode pensar que a frente de onda, ela coincide numa região entre a parte que tem aqui a crista e a parte que não tem mais a crista, né? Essa região que tem onda e que não tem onda, digamos assim. Cada vez que uma crista atinge, por exemplo, lá o observador, um obstáculo ou um ponto qualquer, aquilo ali vai ser a frente de onda, enquanto as linhas de onda são representadas pelas cristas e pelos vales. Tudo bem? Continuando aqui então, pessoal, ainda na vista superior, por exemplo, eu posso falar de ondas que são planas, também conhecidas como ondas retas. Legal? Elas têm essa representação aqui, ó. Por exemplo, pessoal, a ideia aqui continua a mesma, tudo bem? Linhas cheias são as cristas, linhas tracejadas são os vales. E essas setinhas orientadas representam os raios da onda, ou seja, a direção de propagação, bem como o sentido de propagação da onda. Claramente, essa onda aí, ela está indo para a direita, por exemplo. Legal? Pegando aqui um aspecto da aula passada, da aula da última semana, eu queria citar aqui uma coisa muito importante para vocês. Comprimento de onda não é a distância percorrida pela onda ao percorrer uma oscilação, não é verdade? Eu falei para vocês tomarem cuidado, que não é definição de comprimento de onda falar que a definição de comprimento de onda é a distância entre cristas adjacentes ou vales adjacentes, né? Essa não é a definição. Mas eu posso falar que a distância de uma crista até outra compreende um comprimento de onda. Assim como a distância entre um vale e outro também compreende um comprimento de onda. Então, por exemplo, nessa representação aqui na vista superior de ondas que são planas, né, porque as linhas de onda são planas, bem como as frentes de onda. Repare só aqui, ó. Se eu tenho um observador aqui à direita, o primeiro momento dessa onda que atinge esse observador seria um vale. Então, nesse exemplo, cada vale seria uma frente de onda, por exemplo. Tá legal? Nesse caso aqui, então, galera, veja bem. A distância entre claro, aqui também, né, as linhas da onda são perpendiculares ao raio de onda. Beleza, pessoal? Sempre assim. Sempre a direção de propagação da onda será perpendicular com a sua representação de cristas e vales. Tudo bem? Muito bem. O que eu estava dizendo é que repare só que a distância compreendida entre essa crista aqui e a próxima crista compreende um comprimento de onda, certo? Assim como a distância entre esse vale e esse outro vale aqui também compreende um comprimento de onda. Professor, são comprimentos de onda de mesmo tamanho? Sim, são comprimentos de onda de mesmo tamanho. Beleza, pessoal? Só que tem uma coisa que nós podemos falar também aqui que é muito importante. Nós iremos utilizar muito essas definições mais para frente, sobretudo no estudo da acústica, que é o seguinte. Bom, galera, já que a distância entre uma crista e outra é um comprimento de onda, e a distância entre um vale e outro também compreende um comprimento de onda, a pergunta é:
Qual é a distância, portanto, em função do comprimento de onda, entre a distância de uma crista até um vale, ou de um vale até uma crista? Concorda que é a metade do comprimento de onda, pessoal? Repara só, desse vale até o próximo, né, seria um comprimento de onda completo. A distância desse vale até a metade do caminho, que é uma crista, nós temos a metade do comprimento de onda, beleza? A mesma coisa vale para da crista para o vale, certo? A distância entre essa primeira crista aqui, essa crista que eu estou representando aqui, e o próximo vale, nós temos aí meio comprimento de onda. Isso é muito importante, é muito pertinente. Legal, pessoal? Bom, os elementos geométricos das ondas são de suma importância para entendermos aí o seu estudo, sobretudo o que nós estamos falando dos fenômenos ondulatórios, beleza? Dentre os fenômenos listados, nessa aula de hoje nós teremos esse primeiro aqui, ó, que é a reflexão. Professor, nós não já estudamos reflexão lá na ótica geométrica? Já sim. Só que nós estudamos reflexão de um tipo de onda, que é um tipo do set das ondas eletromagnéticas da luz, certo? Agora vamos falar de um aspecto geral aqui, beleza, pessoal? A ideia da vista superior, a ideia de alguns conceitos novos serão muito importantes para o entendimento da reflexão de ondas como um todo. Tudo bem? Vamos lá então, galera, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é comentar a respeito de uma certa equação que é a primeira vez que eu comento com vocês. Tudo bem? Vocês vão ver, pessoal, que os fenômenos que nós iremos trabalhar aqui, reflexão, refração e outros novos fenômenos cujos quais eu não quero dar spoiler aqui para vocês, são tipos de ondas que podem ser representadas unidimensionalmente, como, por exemplo, ondas em cordas. Tudo bem, pessoal? A equação de Taylor é uma importante equação para o estudo de ondas unidimensionais, para o estudo de ondas em cordas. Tudo bem? Inclusive, na sequência, nós faremos aqui a apresentação de um tipo de reflexão que acontece em cordas, certo? Então a equação de Taylor será fundamental para o seu entendimento. Legal? Entenda, a equação de Taylor, ela serve basicamente para analisar dois tipos de aspectos da nossa onda. Um desses aspectos é como se fosse o aspecto elástico daquela onda, certo? Ou seja, a capacidade da onda, dos elementos da onda serem deslocados de um local de equilíbrio e retornarem à sua posição de equilíbrio, certo? Assim como outros aspectos chamados de aspectos inerciais, que tem a ver com a sua massa, a sua composição, a sua densidade, portanto, também terão relevância aqui no estudo e, portanto, na definição da equação de Taylor. Tudo bem, pessoal? A equação de Taylor é uma famosa equação aqui no estudo da ondulatória e ela tem esse formato que vocês veem aí, ó, certo? A velocidade da onda, essa velocidade é calculada em metro por segundo, certo? É igual à raiz quadrada da tensão submetida a uma corda, certo? Dividido pela densidade linear dessa corda. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, tensão é um tipo de força. Lembrando que tensão é um tipo de força aplicada a uma corda ou a um corpo rígido, com o intuito de deformar esse material e fazer com que naturalmente ele volte para a sua condição de equilíbrio. Ou seja, a tensão é um tipo de força aplicada a uma corda, por exemplo, para nessa corda ser formada uma onda. Tudo bem, pessoal? A densidade linear é a quantidade de matéria que existe nessa corda por unidade de comprimento. É por isso que você vê aqui, ó, o quilograma por metro. Tá certo, galera? Bom, por falar nisso, já que eu estou citando densidade linear, vale a pena citar também que a densidade linear ela é a massa da corda distribuída no seu comprimento. Massa dividido por comprimento.
Tudo bem? Bom, galera, aqui você pode perceber algumas coisas que são importantes, né? Coisas essas que serão muito relevantes nos próximos minutos dessa aula. Tudo bem? Primeiramente, veja bem, nós podemos aqui pensar numa corda de violão, talvez fica mais fácil, né? Repara só, galera, a velocidade da onda na corda do violão é diretamente proporcional com a tensão aplicada a essa corda. Ou seja, quanto mais a corda é esticada, com mais velocidade a onda se propaga nessa corda. Isso influencia também em alguns aspectos, algumas características da onda que propaga-se na corda, e também, como eu estou citando de um violão, né, da onda sonora que você ouve. Mas isso eu vou deixar para outra hora, lá no estudo da acústica, daqui a algumas aulas. Tudo bem, pessoal? E uma outra coisa também que você pode perceber é que a velocidade da onda ela é inversamente proporcional a quem? A densidade linear dessa corda. E, portanto, essa velocidade é inversamente proporcional à massa, né? A massa dessa corda. Então, por exemplo, se a corda é mais pesada, a onda viaja nessa corda com menor velocidade. E o contrário também é verdade, tudo bem? Se a corda é mais leve, portanto tem menos massa, é menos pesada, então a velocidade que se propaga nessa onda, a velocidade dessa onda que se propaga nessa corda seria maior. Fique esperto com essas ideias, tudo bem? Bom, muito bem. Eu tenho aqui essa simulação para mostrar para vocês agora a reflexão de pulsos em cordas, tudo bem? Já que nós estamos falando de uma corda, a ideia da equação de Taylor ela pode ser atribuída a isso. A velocidade das ondas ou dos pulsos ondulatórios numa corda tem a ver com a sua tensão e tem a ver com a sua densidade linear. Beleza? Repara só aqui, gente. Eu tenho um sistema da seguinte maneira. Primeiro exemplo é esse aqui, tudo bem? Eu tenho aqui uma ferramenta em que eu posso criar um pulso ondulatório, certo? Essa ferramenta ela vai subir e vai descer, ou seja, vai oscilar essa corda nessa ponta verdinha aqui, por exemplo, na vertical, enquanto o pulso irá propagar-se na horizontal. Tá legal? Bom, vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro caso. Veja bem. Está em slow motion mesmo que eu coloquei aqui para vocês. Refletiu e voltou. O que nós podemos perceber aqui, pessoal? O que nós podemos perceber é que a fonte que causa o movimento do pulso sobe e desce, certo? E quando o pulso ele retorna com uma fase oposta. Como assim? Esse pulso foi com ponto máximo, com crista, e ele volta com um ponto mínimo, um vale, tá certo? Isso acontece por conta de quê? Porque, veja bem, primeiramente a transmissão da energia se dá pela fonte, que está aqui do lado. Essa fonte sobe e desce e esse movimento acontece em toda a extensão da corda. Só que quando chega nesse último ponto da corda, esse último ponto da corda não obedece o movimento oscilatório. Esse é um ponto que está fixo. Tá legal, pessoal? Esse é um caso em que a extremidade da corda é uma extremidade fixa. Então esse ponto final, ele exerce na corda uma força contrária a esse movimento, uma força reativa, que faz com que que o pulso na corda seja refletido com a fase oposta, tá vendo, ó? Agora, professor, e se a extremidade final fosse móvel? Repara só aqui, isso é uma haste que eu envolvo nessa haste, tipo um anel, por exemplo, um elo, alguma coisa assim. E repara o que vai acontecer. Olha só. Mesma coisa, né? A fonte sobe e desce para criar o pulso. Só que a onda refletida, ela é uma onda que voltou também com um ponto máximo. Tá certo? E aí, o que acontece aqui, gente? Acontece por quê? Que quando
a transmissão da energia chega nesse ponto final aqui da corda, diferente da situação anterior, esse ponto final ele consegue acompanhar o movimento oscilatório da onda, certo? Não aplicando essa força reativa na corda. Então a reflexão dessa energia para a própria corda acontece na mesma fase. Olha, o ponto verde final ele vai acompanhar o movimento oscilatório dessa onda e aí ela vai voltar na mesma fase. Tá legal, pessoal? Então, quando a extremidade... Deixa eu tirar aqui o slow motion agora, para você ver normal, ó. Quando a extremidade é fixa, né? Quando a extremidade é fixa, a reflexão acontece com inversão de fase, como você pode ver aí, ó. Tá legal? Agora, se a extremidade ela é solta ou ela é móvel, a reflexão ocorre sem inversão de fase. Beleza? Bom, galera, vamos falar agora sobre as leis da reflexão, certo? As leis da reflexão eu já adianto para vocês que são exatamente as mesmas leis que vocês aprenderam lá na ótica geométrica, tudo bem? Só que como nós estamos falando de ondas em geral, mecânicas eletromagnéticas, uni, bi, tridimensionais, seja ela longitudinal ou transversal, você vai entender aqui como um todo, tudo bem, pessoal? A reflexão ela continua sendo a mesma ideia, tá, gente? A onda ela vem de um meio, atinge um obstáculo que não permite a passagem dessa onda, né? Atravessar esse obstáculo, então a onda volta para o seu meio de origem, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, reparem só, nós temos uma onda incidente, repare que agora eu estou representando a onda vista de cima, né? Como se fossem ondas planas, tudo bem? Linhas tracejadas e linhas pontilhadas, linhas tracejadas e pontilhadas, linhas cheias e linhas tracejadas, pessoal, representam cristas e vales, tudo bem? Cheia é crista, pontilhada, tracejada seria o vale, beleza, galera? Bom, galera, repare só, o raio da onda aqui, gente, atinge esse ponto, ele é conhecido como ponto de incidência. Passando pelo ponto de incidência, e também, claro, formando um ângulo de 90 graus lá com a superfície, nós temos a famigerada reta normal, que entre ela e a onda incidente, nós temos o ângulo de incidência, beleza? Então a onda ela vai atingir esse obstáculo, ela vai voltar para o seu meio de origem, eu chamo essa onda aqui de onda refletida, tá legal? E entre a onda refletida e também a mesma reta normal, nós temos o quê? Nós temos o ângulo de reflexão. Tudo bem, galera? Bom, as leis, como eu citei para vocês, são as mesmas lá da ótica, que são, primeira lei da reflexão, só mudei um pouquinho as palavras aqui para me adaptar a essa nova realidade. Repara só, as direções dos raios de onda incidente e refletida são coplanares, né? Ou seja, essas duas ondinhas aqui têm suas direções de propagação situadas num mesmo plano. Continua a mesma coisa, tudo bem? E aí a segunda lei da reflexão, também a mesma coisa. Os ângulos de incidência I e reflexão R são iguais, tá legal? Ou seja, I é igual a R. Legal, pessoal? Muito bem, rapaziada. Passando então a reflexão, vamos para o nosso segundo e por hoje o último fenômeno que nós iremos estudar, que é o fenômeno de refração. Tá legal, pessoal? Bom, a refração aqui, gente, ela continua com a mesma definição, né? A refração é a capacidade de uma onda em mudar o seu meio de propagação, só que lá na ótica geométrica, nós estudávamos a refração entre meios transparentes. Tudo bem, pessoal? Para a luz é o que acontece, por exemplo, aí. Só que aqui agora, galera, nós iremos entender a refração de uma maneira um pouco diferenciada. Tá legal? Muito bem. Vamos lá então, gente. Lembrando que na refração a frequência ela é constante, tá? Quando uma onda refrata, quando uma onda muda o seu meio de propagação, basicamente tudo na onda muda.
a direção de propagação muda, a velocidade muda, o comprimento de onda vai mudar também. Só que tem uma coisa que não muda, que é a frequência. Tá legal, pessoal? A frequência de uma onda, galera, ela não muda porque a frequência não depende da onda. Bem como a frequência não depende do meio. A frequência depende da fonte que cria a perturbação, né? E, portanto, cria aquela onda. Tá legal, pessoal? Foca nisso aí, gente. Tudo muda, menos a frequência. A frequência na refração é constante. Tá legal? Vamos lá, rapaziada. Assim como nós vimos agora em reflexão, naquelas animações que nós vimos agora há pouco, eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira similar como que acontece a refração de pulsos em cordas, tá? A refração de ondas unidimensionais, portanto. Tá legal? Então imagine só, gente. Imagine que eu tenho uma corda menos densa, eu vou chamar essa corda de corda leve, tá legal? Essa cordinha da esquerda, representada por uma cor marrom, beleza? E ela está presa numa mesma extremidade, por exemplo aqui, ó, com uma corda que é mais densa, ou seja, é mais pesada, essa corda roxa aqui, então, que está esticada, beleza? Pessoal, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que é o seguinte, quando você amarra uma corda na outra e estica as duas, a tração nas cordas é a mesma, tá legal? As cordas são igualmente tensionadas, por exemplo, beleza? E aí nós temos o seguinte, um pulso é gerado nessa corda que é mais leve, certo? E ela propaga-se no sentido para a direita, né? Indo cada vez mais perto na direção da corda mais pesada. Legal, pessoal? E aí é o seguinte, por onde esse pulso aqui vai passar pela corda que é mais leve, ele vai perturbando os pontinhos da corda, certo? Repare só, gente, como esse pulso de onda ele é representado por um ponto que é máximo e não um ponto que é mínimo, então o primeiro, digamos assim, a primeira atitude que esse pulso vai causar na onda, na corda, portanto, que por onde ele passa, será um deslocamento para cima. Ele vai tirando o ponto do lugar e vai levando lá para cima. Por exemplo, repara só, se eu tenho esse pontinho aqui da corda, o pulso não passou por ele ainda, concorda? Só que a primeira coisa que vai acontecer quando o pulso passar por esse pontinho vermelho aqui é deslocá-lo dessa região horizontal de equilíbrio até o ponto superior e depois retornar para o ponto de equilíbrio mais uma vez. Beleza? Então esse pulso vai passando, até chegar ali na união entre a corda mais leve e a corda mais pesada. Só que veja bem, pessoal, pense comigo, gente, via de regra, a fonte que criou esse pulso, sei lá, seja uma pessoa, né, fazendo esse movimento aqui assim na corda, teve um certo gasto de energia para produzir essa onda, esse pulso de onda. Até porque o que a onda propaga é a energia de fato, beleza? E assim, pensa comigo, pessoal, nas condições que nós temos aqui, a energia gasta para produzir um pulso numa corda que é leve é menor do que a energia gasta para produzir um pulso numa corda que é pesada, não é verdade? Pelo simples fato de que a massa ela vai influenciar nesse gasto de energia aí, beleza? Então quando esse pulso ele atinge a união das duas cordas, esse pulso vai tentar, né, erguer esse primeiro ponto da corda que é pesada, digamos assim, ele terá uma certa dificuldade e haverá uma força reativa aqui da corda pesada para a corda leve. Legal? Assim como nós vimos lá na reflexão, esse ponto de união, quando a onda vem da corda leve para a corda pesada, atua como se fosse um ponto fixo. Então, parte da energia consegue passar para a corda pesada e parte da energia fica na corda leve. De modo que, pessoal,
A o pulso de onda na corda leve, ela inverte a sua fase. Como assim? O pulso ele apresenta um ponto máximo, uma crista, ao ir para a união das duas cordas. E ao ser refletida, ele apresentará um ponto mínimo, ou seja, era ponto máximo, agora é ponto mínimo. Inverteu a sua fase. Beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui também, pessoal, para você ficar ligado, e é sempre bom você analisar esse tipo de coisa, senhoras e senhores, é o seguinte, repara só, galera. Eu falei para vocês anteriormente que na refração, e aqui claramente ocorreu refração, né? Parte da energia passou para um outro meio, para uma outra corda, né? E parte dessa energia ficou nesse mesmo meio. Nós sabemos que a reflexão e a refração acontecem simultaneamente. Por exemplo, quando você ia, eu vou usar esse termo, quando você ia ao shopping, ao passar na frente de uma loja e se deparar com a vitrine daquela loja, lembra comigo, pessoal, você consegue ver o interior da loja através da vitrine, os produtos e tal. Mas também você consegue ver parte da sua reflexão. Então, são fenômenos que acontecem simultaneamente. Então, assim, galera, se a frequência não vai mudar, você pode pensar o seguinte, que esse pulso refletido aqui embaixo, ele percorreu essa distância no mesmo tempo em que esse outro pulso na corda mais pesada percorreu essa distância. E pessoal, não sei se eu consegui representar legal aqui no desenho, só que o pulso refletido na corda leve percorreu uma distância menor do que o pulso refratado na corda pesada, certo? E essa distância aqui, gente, de ambas as cordas, né, percorridas pelos pulsos, como eu falei para vocês, são percorridos no mesmo tempo, certo? Então assim, galera, a velocidade da onda na corda leve é maior do que a velocidade da onda na corda pesada. Nesse caso, a velocidade da onda refletida é maior do que a velocidade da onda que é refratada. Por que isso? Gente, lembrando que esse tipo de refração, né, da leve para pesada, ocorre com inversão de fase do pulso refletido. E como eu falei para vocês, por que isso acontece mesmo? Por causa da famosa equação de Taylor. Eu não passei ela à toa para vocês antes de começarmos a falar desses fenômenos. Tá legal, pessoal? Como a velocidade e a densidade linear são inversamente proporcionais, a corda que é mais leve, tem menos massa, é atravessada com maior velocidade pelo pulso. E a corda que é mais pesada, tem mais massa, é atravessada com menor velocidade pelo pulso. Tá legal, pessoal? O caso contrário também é um caso estudado. Só que antes, repare nessa animaçãozinha aí, gente. Olha só. À esquerda nós temos uma corda que é levinha, mais fininha mesmo. À direita uma corda que é mais espessa, né? E aí, pessoal, quando a onda ela refrata, repare, a onda refratada está em fase com a onda incidente, a onda que chega, né, da esquerda para a direita na união entre as duas cordas. A onda refratada e a onda incidente estão sempre em fase. Legal? Ambos têm ponto máximo, repara na animação aí. Porém, a onda refletida nessa corda que é mais leve, ela muda de fase pelo argumento que eu citei para vocês agora há pouco. Beleza. E o caso contrário? E quando a onda refrata da corda que é mais pesada até a corda mais leve? O que vai acontecer então, pessoal? Vamos ver aqui, rapaziada. Veja bem. Dessa vez, a onda foi criada, o pulso ondulatório foi criado numa corda que é mais pesada, mais densa, tem mais massa por unidade de comprimento. Beleza, pessoal? Via de regra, já adianto para vocês que proporcionalmente, né, pensando que os elementos dessa corda, tanto na mais leve como na mais pesada, foram deslocados até uma mesma altura, digamos assim, houve um gasto maior de energia para criar esse pulso na corda mais pesada. Concorda comigo, pessoal? E aí é o seguinte, por onde esse pulso vai passando,
uma vez que ele apresenta um ponto máximo e não um ponto mínimo, ele vai deslocando os pontos da corda sempre para cima primeiro, até o ponto máximo, depois retorna para a região de equilíbrio. Tá legal? E isso vai acontecendo em toda a extensão da corda que é mais pesada, até chegar na união da corda que é leve. Lembrando, mais uma vez, que a tração das cordas é a mesma, beleza? Então o pulso chegou ali na união entre a corda pesada e a corda leve. Só que veja bem, pessoal, como o próximo ponto a ser deslocado da região de equilíbrio é um ponto de uma corda que é leve, então aquela união ali entre as duas cordas não funcionará como ponto fixo. Eu vou usar o termo que o pulso na corda pesada não vai encontrar tanta dificuldade para mover, por exemplo, esse ponto inicial da corda que é leve. Tá legal, pessoal? Então o que vai acontecer aqui, gente? A onda refratada, ela estará em fase com a onda incidente, que no caso é essa aqui, certo? Porém, como esse ponto é móvel e acompanha o movimento oscilatório desse pulso ondulatório, então parte da energia ela é refletida. E essa reflexão acontece sem inversão de fase. Então, repare só, pessoal, desse meio que é mais refringente, é atravessado com mais dificuldade por ser mais pesada. Comparado aí, no caso, a esse meio menos refringente, então todo mundo está em fase. A onda incidente, né? A onda refratada e a onda refletida aqui também. Repare na animação, pessoal. Tá aí, ó. Certo? O pulso ele vem da corda pesada e ao passar para a corda leve, né, continua aí a energia. É uma corda mais leve, então não tem tanta dificuldade assim, digamos assim, para transmitir essa energia pelo fato da corda ser leve. E essa partezinha da energia que fica na corda pesada por conta dessa troca de meio e tudo mais, ela mantém a sua mesma fase. Tá legal, pessoal? Olha só, gente. Vamos lá. Leis da refração. Assim como nós vimos as leis da reflexão, nós também temos aqui as leis da refração, representando, portanto, a ideia das ondas vistas de cima. Lembra disso. Tá legal? Repara só, gente. Eu tenho a tal da onda incidente, né? Como de costume. No ponto de incidência aqui, na divisão entre um chamado meio 1 e meio 2, eu passo a reta normal. Beleza, perpendicular com essa superfície. E aí, eu tenho entre a normal e esse raio de onda incidente, eu tenho o ângulo de incidência. Tá certo? A onda ela vai atravessar para o outro lado, beleza? E aí, gente, entre a normal e o raio de onda, nós temos o quê? Nós temos o ângulo de refração. Tudo bem? As leis da refração também, elas são iguais às leis da refração lá da ótica, só que com um detalhezinho muito, mas muito importante para a segunda lei. Beleza? Vamos lá. A primeira lei, como nós já conhecemos, primeira lei da refração, as direções dos raios de onda incidente e refratada são coplanares, né? Esses dois raios de onda aqui seguem continuando num mesmo plano. Tá legal? Bom, segunda lei, a lei de Snell-Descartes, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a lei de Snell não é que ela vai mudar, né? Só que como nós estamos conhecendo coisas novas a respeito de ondas, coisas essas que não eram levadas em consideração lá no estudo da ótica geométrica, nós podemos temperar a equação, né, a lei de Snell, com essas informações. Então, jovens, eu classifico essa como a lei de Snell mais completa possível. Tá legal? Por exemplo, a razão entre os senos dos ângulos de incidência e refração, isso aqui é igual à razão entre as velocidades do meio 1 para o meio 2, que é igual à razão entre os comprimentos de onda nos meios 1 e 2, respectivamente, que isso é igual à razão entre os índices de refração
desses meios, só que agora é 2 para 1. Você deve lembrar, pessoal, que o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade da luz naquele meio, né? Então, se V1 aparece em cima aqui, N1 aparece embaixo aqui. E o mesmo acontece para o 2, né? 2 embaixo aqui e 2 em cima ali. Tá legal, pessoal? Rapaziada, agora na próxima parte dessa aula, eu vou deduzir para vocês essa equação, como eu havia prometido para vocês lá na matéria de ótica geométrica. Tudo bem, pessoal? Então confere a dedução aí. Aqui eu tenho uma onda que refrata de um meio 1 para o meio 2, como você vê no desenho. Os ângulos de incidência e de refração estão representados no desenho também. O que nós iremos fazer aqui é uma brincadeira geométrica. Repara só, galera. Eu vou marcar aqui alguns pontos. Por exemplo, eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho aqui o ponto C e aqui eu tenho o ponto D. Legal? As linhas azuis, essas aqui, e vermelhas, essas aqui, representam as frentes de onda, por exemplo, uma crista. Tá legal, pessoal? A distância entre o ponto A e o ponto B compreende a distância entre uma primeira crista e uma terceira crista. Então são 2 comprimentos de onda do meio 1. E aqui, 2 comprimentos de onda no meio 2. Tá legal, pessoal? Rapaziada, esses triângulos ABC e BCD, eles são triângulos retângulos, porque aqui, olha, eu tenho simplesmente, olha, ângulos retos. Tá legal? Vamos lá. Note que esses 2 triângulos compartilham uma mesma hipotenusa, que é o segmento BC. Tá legal? E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que esse ângulo I aqui, ele também está presente aqui, ó. Ele também está presente aqui. Legal? Assim como esse ângulo R aqui, ele também está presente nessa região. É o mesmo ângulo. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, ó. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar que o seno de I é igual a cateto oposto, que é 2 lambda 1, dividido pela hipotenusa, que é o segmento BC, que nós vimos ali que são iguais. Tá legal? Seno de R é igual ao cateto oposto, 2 lambda 1, aliás, 2 lambda 2, dividido pelo mesmo H. Tá certo, pessoal? Se os H's são iguais, eu posso falar aqui, de um lado, H é igual a 2 lambda 1 dividido por seno de I. E do outro lado, H é igual a 2 lambda 2 dividido pelo seno de R. Tudo bem? Então, se esse H é igual a esse H, que representa as hipotenusas, como eu citei ali há pouco, pessoal, então eu posso igualar as duas equações. 2, mais um pouquinho aqui, ó. 2 lambda 1 dividido por seno de I é igual a 2 lambda 2 dividido pelo seno de R. Já posso cortar um 2 com o outro 2. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar assim, dessa organização. Lambda 1 sobre... Na verdade eu vou fazer o melhor. Seno de I dividido por seno de R é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Tá legal? Só que veja bem, pessoal, pensem comigo. O que é lambda 1 ou lambda 2? O lambda vem lá da equação fundamental, né? Velocidade é igual a lambda vezes F. Então, lambda é igual a velocidade sobre F. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, no lugar desses lambdas, né? Ó, isso aqui é igual a V1 sobre F dividido por V2 sobre F. Por que eu não diferenciei os Fs e diferenciei os Vs? Porque a frequência na refração é a mesma. Então nós chegamos até aqui, ó.
seno de I sobre seno de R é igual a lambda1 sobre lambda2, que é igual a V1 sobre V2. Estamos quase lá, hein? Então, assim, para finalizarmos aqui, ó, o que é velocidade, né? Onde que vai entrar aqui o índice de refração? Ele vai entrar bem aqui, ó. Índice de refração é igual a C sobre V. Então, V é igual a C sobre N. Vamos lá? Vamos colocar essa informação aqui então. Só dividir aqui mesmo para vocês. Seno de I sobre seno de R é igual a lambda1 sobre lambda2, que é igual a V1 sobre V2, que isso aqui é igual a C sobre N1 dividido por C sobre N2. Corta C com C, e aí nós temos a nossa famigerada equação de Snell-Descartes da forma mais completa possível. Seno de I sobre seno de R é igual a lambda1 sobre lambda2, que é igual a V1 sobre V2, que é igual... Agora, se você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai ver que o 2 sobe lá para o numerador, ó. N2 sobre N1. Tá aí, ó, como eu havia prometido para vocês. Definida a equação de Snell-Descartes. Por último, vamos falar sobre a refração das ondas do mar. Pois é, gente. No começo lá da matéria de refração, eu falei para vocês que, assim, lá na ótica, nós tínhamos muito essa ideia da refração entre meios que são transparentes. Hoje, nós já vimos que se uma onda passa de uma corda para outra, com outras características, ela já refrata, porque é um outro meio. E pessoal, veja bem, numa região onde contém água, como o mar mesmo, diferentes níveis de profundidade equivalem a uma possível refração, certo? As ondas que nós conhecemos lá da praia, né, aquela que motiva o surfista a ir à praia, pegar a sua onda lá, aquela onda ela é criada, digamos assim, por conta de refração. Tá legal? Então, olha só, o meio de propagação dessas ondas que é alterado por conta, né, que dá a ideia da refração, é uma região funda, uma região profunda, tipo alto mar ou algo assim, e uma região rasa, que vai chegando perto da praia. Tá legal? Repara só, gente, qual é a fonte que causa as ondulações do oceano? São ventos em alto mar. Ventos, tempestades em alto mar, certo? Isso perturba a superfície da água, certo, pessoal? E os elementos da água possuem uma certa interação. É como se fosse um movimento circular cujo deslocamento é zero. Eles partem de uma mesma região e voltam para uma mesma região periodicamente falando. Beleza, galera? E nessa região que é mais funda, gente, lá no alto mar e tudo mais, os elementos da água têm um espaço maior para atribuírem essa oscilação. Tá legal, pessoal? Tem um espaço maior, porque da superfície até aquela região mais funda mesmo lá, tudo ali é água e tal. Beleza? Então, nesse caso, galera, essas ondas, né, esses morrinhos de ondas aí, lá em alto mar, por exemplo, tem um certo comprimento de onda nessa região 1. A distância entre cristas sucessivas ali representam, portanto, o comprimento de onda, né? Compreende um comprimento de onda. E essa onda, pessoal, ela possui uma certa velocidade. Tá certo, galera? Muito bem. Só que quando essa onda vai caminhando para essa região 2, que é a região shallow, que é a região rasa, você concorda comigo, pessoal, que o espaço para que os elementos da água façam a sua oscilação, por exemplo, não é um espaço menor, não é um espaço mais contido? Repara só aí, pessoal. Repara no meu desenho aí, pessoal, olha só. E essa região mais rasa, ela força o quê? Ela força um atrito com o fundo,
né? O atrito com o fundo na região rasa é menor do que o atrito com o fundo na região profunda. Tá legal? E esse atrito com a região mais rasa, pessoal, com esse fundo do mar aqui assim, esse atrito faz com que a velocidade dessa onda diminua. Agora pensa comigo, pessoal. Na refração, a frequência é a mesma, certo? Se a velocidade da onda diminui, o que mais vai diminuir dessa onda também? Como você pode ver, a distância entre duas cristas sucessivas ela foi reduzida, certo, pessoal? Como você pode ver aqui, ó. Então isso faz com que a velocidade ela foi reduzida, isso faz com que o comprimento de onda seja reduzido. E aí acontece o que, gente? Repara só, eu tenho uma onda que vem lá do fundo do mar, que ela é mais rápida e maior quanto ao seu comprimento de onda. E a onda que está na região rasa, que ela é mais lenta e menor em relação ao seu comprimento de onda. Basicamente, pessoal, ao chegar nessa região da praia, bem mais raso, portanto, por exemplo aí, é como se a onda de trás engolisse a onda da frente, fazendo com que seja formada essa chamada onda quebrada, que é, como eu falei para vocês aí, o motivo pelo qual o surfista vai lá pegar a sua onda. Legal, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula de fenômenos ondulatórios, tá? Nessa aula eu falo sobre a reflexão e a refração. Tá legal, pessoal? Que você possa aproveitar essa aula, tá, gente? E na nossa próxima aula da próxima semana nós continuaremos com o estudo dos fenômenos ondulatórios, analisando outros fenômenos e fenômenos novos. Beleza, pessoal? Até lá!